E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Arte da Escrita. Eu sou o Rafael, é um prazer estar com vocês novamente. Hoje, como vocês podem observar no título aí, é uma tag muito interessante. Essa tag eu assisti no canal Fases de Safira, uma grande amiga minha, e eu achei muito interessante a forma de abordagem desse título. Por que eu não gosto de ler? Ou então, por que eu odeio ler? Gente, é o seguinte, eu quero deixar pra vocês a seguinte frase: você não gosta de ler ou você não gosta do que você lê? Como você consegue lidar com isso? Por que quando o professor passa uma atividade, um trabalho que você gosta, um HQ, um mangá, um escritor que você goste, você faz com a maior vontade, e depois, quando é um outro trabalho, você fala que você não gosta de ler? Será que realmente você não gosta de ler? Ou é o que está escrito ali que não te agrada? Bom, vou deixar para vocês esse questionamento aí. Vai entrar a vinheta agora e vamos pensar um pouco melhor sobre esse processo de leitura, tá bom? Pois é, galera, voltando aqui ao assunto, é o seguinte, eu vou dar a minha opinião como um estudante. Tá, por que eu não gosto de ler, professor? Professor, os textos são muito chatos, são muito longos, eu não consigo entender, eu fico com sono, eu fico cansado, eu durmo no meio do texto. O que acontece? Pronto, vamos pegar esse pressuposto aí. Os textos são longos. Tá, vamos pensar o seguinte. Acredito que o processo de leitura é um processo que deve ser contínuo, deve ser exercitado diariamente. As pessoas afirmam que a longevidade, não sei se está certo, dos textos é o que causa um cansaço mental e a pessoa não consegue processar a leitura. Gente, o que acontece? A questão do texto ser longo não é um impacto diretamente na questão de leitura. Por quê? Se você tem uma prática de leitura diária, se você tem uma forma de interpretação de texto e de mundo, isso facilita o seu processo de leitura de um texto. Vou lhe explicar o porquê. Quando você pega um indivíduo que está acostumado a ler, tem os seus escritores, tem os seus textos favoritos, e você pega um indivíduo que não está acostumado a ler, você percebe sim que existe aí uma sobreporção, né, de valores. Como é que funciona o seguinte? Como é que funciona isso? É a pessoa que tem a facilidade de leitura, é uma pessoa que exercita isso. E a pessoa que tem a dificuldade é a pessoa que não exercita. Por que ela não exercita? Porque ela afirma para o professor que ela não gosta de ler. Qual seria a estratégia aí? Gente, para a gente desconstruir esse pensamento de que a gente não gosta de ler, a gente tem que pensar o seguinte. Agora, como eu falei para vocês aqui, a gente sabe que a prática de leitura ela é fundamental na construção de conhecimento. E uma pessoa que não sabe ler, ela precisa de estímulo, esse nome que está aqui. Então, estimular o seu aluno, estimular o seu amigo, é fundamental para que ele desperte o interesse pela literatura, pela leitura dos textos. Estimular trazendo sim artigos, formas de que ele gosta para poder convidá-lo à leitura. Porém, temos que trabalhar o pensamento deste indivíduo para que ele perceba que a leitura não é somente os textos que ele gosta, porque os textos que a gente não gosta, eles são fundamentais na construção de pensamento. Construção de pensamento se dá através de análise, debate e produção. É assim que funciona: analisar, discutir e produzir. São esses três objetivos gerais aí que a gente tem que estar se atentando em relação ao nosso aluno, ao nosso colega. Todas as pessoas que possuem dificuldades de leitura são pessoas que sabem até que a leitura é importante, mas não são estimuladas. Então fica aí o meu alerta para você. Estimule mais as suas leituras. Procure o que você gosta, se você gosta de um anime, se você gosta de uma série, procure uma revista, procure um artigo. Hoje em dia está na internet, então a interação está aí a 100%, temos muitos textos em PDF, temos muitas reportagens, então procure algo que possa te aproximar. Uma forma muito boa de estimular a leitura é através do celular. Então hoje em dia tem muitos aplicativos que estimulam também a leitura das pessoas. Historinhas infantis, coisas que estimulem a criança, estimulem a leitura. No caso dos adolescentes, é justamente o que eu falei. Procurem coisas que te agradem. Se você gosta de esporte, faça a leitura de um artigo esportivo, faça uma pesquisa. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Gente, vamos lá. Como professor, toda vez que a gente pede uma pesquisa para que vocês desenvolvam, a gente não quer saber a data de nascimento do autor e a data de falecimento. Então vamos começar a desconstruir esse pensamento. A gente leva em consideração, porque faz parte da pesquisa,
mas o foco da pesquisa de vocês é qual foi o objetivo da pesquisa daquele escritor, daquele autor e qual o seu entendimento sobre tudo isso. Então, muitas pessoas, quando a gente manda fazer uma pesquisa sobre algum escritor, ela só coloca lá a data de nascimento, a data de falecimento e o que ele fez durante a vida e coloca lá alguns exemplos de 2, 3 de obras. Mas aí tem um detalhe, não coloca qual é o objetivo desse escritor nessa pesquisa, sobre o que de fato ele fala, qual foram as influências que ele teve, qual é o seu entendimento sobre o assunto. Então isso fica muito vago, então isso dificulta o processo de interpretação, tanto do professor e como sua mesmo, porque você acaba fazendo uma pesquisa em que você não se interessa e você não aprende, porque aquilo não te estimula. Então, para que você se estimule, você precisa fazer apenas 2 coisas. Primeiro, se pergunte sempre qual é o objetivo dessa pesquisa, é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual foi o meu entendimento sobre essa pesquisa? Quando você coloca em base qual é o objetivo de uma pesquisa e qual o seu entendimento, você gera um conjunto. Essa unificação gera em você uma base, e essa base é uma ponte para a construção de conhecimento. Trabalhar o processo de crítica do indivíduo. Como podemos ensinar o indivíduo a criticar socialmente? Quando ele percebe qual é o objetivo da pesquisa e qual o seu entendimento. Então essa base faz com que ele crie a sua reflexão. Esse nome aqui embaixo. Essa reflexão ela é fundamental para a construção de pensamento. Então o nosso pensamento ele é constituído de 3 etapas: experiências, atitudes e reflexão. Então são esses 3 pilares que constituem a nossa produção de pensamento. Então nosso estudante ele já tem uma experiência, porque ele já tem uma vivência de contexto social em determinados assuntos, mas ele precisa ter também o estímulo. Esse estímulo se dá através de entender qual é o objetivo da pesquisa e o seu entendimento, e através desse estímulo ele vai produzir questionamento. Esses questionamentos são as reflexões que ele faz, o porquê aquilo é importante ser estudado. Então vamos desconstruir essa ideia de que eu não vou estudar isso, que isso não serve para mim, o porquê eu estou estudando isso. Isso não existe. Produção de conhecimento é um processo que você precisa compreender o mundo em que você está inserido e principalmente entender qual é o seu entendimento sobre ele. Você não pode estar em um mundo em que você apenas receba informações e que você não produza um questionamento em cima delas. Então, muitos estudantes estão acostumados a pegar a informação pronta e não desenvolver aquele pensamento. Então, assim, o nosso pensamento é constituído sobre pensamentos. Então, um pensamento se sobrepõe ao outro. Não dá para você pensar algo se você não tiver uma referência. Então, isso é muito importante em trabalhos também. Tenha sempre uma referência. Seu pensamento não vem do nada. Todo pensamento do ser humano é fragmento de pensamento de alguém. Não adianta, você não vai criar um pensamento do nada. As suas inspirações musicais, as suas poesias, as suas interpretações de mundo, todas são influenciadas por algum pensamento, por algum filósofo, por algum escritor, por algum professor, enfim. Então o ser humano é um conjunto de experiências que está fragmentada em blocos de experiências e influências de pensamentos de outras pessoas. Então tem um texto muito interessante que fala que todo texto é constituído de uma teia de um texto de alguém. Pense numa marionete. Então o texto ele tem um fio de marionete que fala sobre determinado assunto. Para que você possa aumentar este fio, você precisa sim de uma base. Então essa base vai te dar condições para que você possa refletir melhor sobre o conhecimento abordado. Então, gente, para finalizar esse vídeo, percebam que o processo de construção de pensamento se dá através de objetividade, o porquê aquele trabalho é importante e qual o seu entendimento sobre ele. Isso é fundamental para que você estimule a si mesmo ou o outro a entender a importância da leitura na vida dele. Que não é somente ler o texto por ler, é você ler o texto e entender o que está ali. Por isso, muita gente lê o texto a primeira vez, quando faz uma segunda leitura, dá a entender que nunca viu aquele texto na vida dele. Por quê? Parece que é um texto novo, porque você está lendo com atenção, você está produzindo crítica, você está tendo um olhar crítico sobre o texto. Daí você percebe a diferença de coisas que você leu na primeira vez, que estava ali, no mesmo lugar que você leu e você não percebeu.
Então trabalhe esse pensamento em você, se estimule, perceba qual a importância do texto na sociedade e qual a sua opinião sobre ele, tá bom? Muito obrigado aí pelo acesso de vocês. Mais uma vez, deixa o like, compartilha aí pra galera. Manda para aquele amigo que tá precisando de um estímulo, que não tá querendo ler, que tem dificuldade, que não gosta de ler, tá com dificuldade nas matérias. Olha aqui, interpretação de texto não é somente português e redação não, gente. Interpretação de texto são todas as matérias. Então, um aluno que tem dificuldade de interpretação de texto, obviamente ele vai ter dificuldade em todas as matérias. Até porque construção de provas, testes, atividades de pesquisa, é preciso sim trabalhar a sua interpretação, tá bom? Muito obrigado pelo acesso de vocês e é isso. Até logo, um abraço, muito obrigado a Safira aí por estar dando essa oportunidade pra gente, através da tag dela. A gente conseguiu estar fazendo o nosso processo aqui de construção de vídeo, que ela também tem uma influência de um outro canal, então como eu falei pra vocês, todo pensamento é influência de alguém, tá bom? Grande abraço pra vocês e até logo. Tchau, tchau.